Olá, meu nome é Melina Peixoto e eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFMG. Nessa palestra de hoje, eu vou tentar trazer de uma forma muito resumida e simplificada informações sobre o surgimento e evolução de um gênero musical muito popular que é a ópera. Popular, pois quase todos já ouviram falar nesse tipo de fazer musical. Porém, somente uma pequena porcentagem das pessoas já tiveram a oportunidade de assistir a uma ópera, seja pela TV ou pela internet, e em menor número ainda são as pessoas que puderam assistir a uma ópera no teatro, ao vivo. Quero já deixar minhas desculpas por não mencionar o nome de inúmeros compositores e suas óperas, e desejo que essa palestra sirva de gatilho para gerar a curiosidade por este tema tão grandioso. No final do século XVI, em Florença, na Itália, um grupo de eruditos e músicos decidiu se juntar para criar uma espécie de retomada do que para eles deveria ser a tragédia grega. Os acadêmicos de Florença haviam se baseado num dos textos do filósofo Aristóteles, chamado Poética, onde o pensador disserta sobre as emoções suscitadas pela tragédia. Nessa forma de arte, os espectadores identificavam-se com os personagens numa emoção intensa. E era essa a intenção dos músicos, juntar tragédia grega e música. Essa tendência caminhou da Itália para a França e para a Inglaterra. Mas ela começou na Itália, e foi lá onde vimos surgir vários tipos de formas teatrais com canto, que tinham nomes como festa teatrale, drama musicale, ação em música, etc. O poeta italiano Ottavio Rinuccini escreveu um libreto de título Daphne, para o qual o compositor Jacopo Peri fez a música. Daphne, então, ficou conhecida como a primeira ópera da história, com data de 1598. Outra ópera a qual não podemos deixar de citar é Orfeu, estreada em 1607, do compositor italiano Claudio Monteverdi, que, assim como Daphne, é baseada na mitologia. E é dela que nós vamos retirar nosso primeiro exemplo. Rosa del ciel, vita del mondo, e degna prole di lui che l'universo affrena. Sol che il tutto circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedestu mai di me più lieta e fortunato amante? A ópera acabou sendo uma das atrações principais durante o Carnaval de Veneza, por volta de 1650, trazendo uma enorme movimentação econômica para a região nessa época. E a ópera ficou cada vez mais rica e exagerada, surgindo uma tendência de inovações no palco e cantores cada vez mais virtuosos, com vozes mais treinadas e cachês muito altos. Nessa época, os cantores castrati, os castrados, eles revezavam em papéis femininos com as mulheres. Durante muito tempo, o tema das óperas seria então a antiguidade clássica, com figuras mitológicas e épicas, e expandiu para outros países da Europa, se adaptando e ganhando formas locais mais específicas. Por volta de 1650, os castrati ganharam o status de verdadeiras estrelas da ópera, recebendo salários exorbitantes para a época. Passaremos agora para um cenário onde a ópera começa a ser vista de uma forma um pouco diferente, passando por uma verdadeira reforma. No ano de 1720, o compositor Benedetto Marcello publica Il Teatro alla Moda, na qual ele critica de forma bem irônica o mundo da ópera italiana e seus exageros, elucidando todos os personagens no mundo da ópera italiana, por exemplo, as mães das cantoras, até os compositores, os instrumentistas, os financiadores de teatro. As formas da ópera acabam sendo modificadas, em geral com recitativos e áreas alternados agora. Menos participações de coros e elas ganham enredos com mensagens morais e políticas. Surge aí o poeta italiano Pietro Metastasio com seus libretos, que é onde está escrito o texto e o enredo literário a ser seguido pelo compositor. Então as óperas agora eram cheias de virtudes, moralismo, seriedade e significação política,
que seriam agora adotados como um exemplo a ser seguido. A ópera, com as suas características mais divertidas e cômicas, acabou ganhando uma outra linha de estilo diferente. A ópera buffa italiana, a ópera cômica, cuja temática poderia continuar a ser totalmente voltada ao entretenimento popular. Exemplo dessas é a ópera cômica La Serva Padrona, do compositor Giovanni Battista Pergolesi, que hoje é bem conhecida pelo público. Um personagem muito importante desse período da ópera, que podemos chamar de ópera séria, é Handel, com sua famosa ópera Rinaldo, onde temos a presença de elementos cristãos em seu enredo. Apesar de alemão naturalizado britânico, Handel escreveu essa ópera em italiano para agradar o público inglês. Uma das áreas mais famosas de Rinaldo é Lascia che io pianga, muito utilizada em filmes e cantada em recitais na atualidade. Um tema muito recorrente na história da ópera é o mito de Orfeu, como já citado, que desce aos infernos para buscar sua amada Eurídice. E é em 1762 que vemos surgir uma das óperas que obteve o maior número de montagens na história da ópera. Do compositor alemão Christoph Willibald Gluck, Orfeu e Eurídice é um verdadeiro marco da história da ópera deste período e exemplo a ser seguido por vários compositores, com seu caráter de austeridade e disciplina. Como dissemos, a ópera cômica manteve-se um pouco distante da ópera séria, tornando-se realmente um outro estilo de ópera. Mas com o libretista Lorenzo da Ponte, esse elemento divertido compareceu de forma esplêndida, juntamente da seriedade da ópera. Ainda mais quando o compositor para qual a música havia sido escrita sobre esses textos era Mozart. Em Don Giovanni, As Bodas de Fígaro e Così fan tutte, os personagens estão presentes trazendo comicidade com cenas rápidas, cheias de vida e ao mesmo tempo uma complexidade moral e reflexões emocionais de extrema riqueza. Cenas com seriedade moral e reflexões sobre o destino do homem são tão sublimes quanto as divertidas confusões de amantes se escondendo em jardins. Veremos um trecho de Don Giovanni. A última ópera de Mozart não foi com o mesmo libretista, Lorenzo da Ponte. Uma de suas óperas mais celebradas é A Flauta Mágica, com a icônica Rainha da Noite.
as óperas de Da Ponte, Mozart não escreveu recitativos onde a fala dos personagens é específica, com notas demarcadas na partitura. Ele preferiu utilizar o Singspiel, que é um subgênero da ópera alemã com diálogos falados alternados com música. O libreto de Emanuel Schikaneder continha reflexos do pensamento iluminista da época. O compositor de óperas do qual falaremos a seguir é autor de um dos mais conhecidos trechos de ópera da história, se não o maior de todos. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che le va già, presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. A far tutto la notte il giorno, sempre intorno, in giro sta, miglior cucaglia per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettini, lanceti forbici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanceti forbici a mio comando, tutto qui sta. Della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la l'era, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulli, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non carà. Stava il peccato della città, stava il peccato della città, della città, della città, della città.
Havia algum tempo que a ópera italiana não era o centro das atenções na Europa, mas Gioacchino Rossini conquistou o público e suas óperas O Barbeiro de Sevilha, trecho que vimos, e La Cenerentola são óperas cômicas que permaneceram fixas em teatros desde as suas estreias. Os personagens heróicos ganham ainda mais destaque por meio de linhas vocais rápidas e leves, que já incluíam na partitura todos os ornamentos a serem realizados, de modo que o cantor estivesse sob o controle do compositor, diferentemente da maneira com a qual a ópera italiana vinha sendo apresentada até então. A voz do tenor, até essa época, havia sido situada como papel secundário na ópera, com a presença das estrelas marcantes castrates e sopranos. Mas, em meados da primeira metade do século XIX, os castrates já não eram mais tão bem aceitos pelos compositores e pelo público, que ganhavam agora a figura dos tenores, que cantavam com plena voz notas agudas e potentes. Vemos ganhar força uma tradição vocal italiana chamada bel canto, que teve como um de seus principais representantes na ópera, além do próprio Rossini, autor do Fígaro, os também italianos Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, autor de Lucia di Lammermoor, cuja área da loucura nos demonstra o nível de virtuosismo que o bel canto nesta época exigia do cantor. Se antes as composições estavam se adequando às vozes, surge então um compositor que pede ao cantor que se adapte aos personagens, procurando inferir uma dose de realidade nunca tão marcante na ópera. O italiano Giuseppe Verdi é considerado um verdadeiro símbolo nacional. Em 1859, o acróstico Viva VERDI, Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, era escrito nos muros das ruas do Piemonte, região norte da Itália, associando a figura do compositor Verdi, em seu período tido como nacionalista, à manifestação popular de apoio a um promissor rei da unificação nacional. Verdi sabia que a música era um meio para expressar suas opiniões políticas e foi com suas óperas que ele atingiu popularidade com a qual permaneceu até hoje, tendo utilizado de tais recursos para a construção de seu próprio mito. Suas obras incluem as famosas La Traviata, Rigoletto e o famoso coro vapensiero da ópera Nabucco. Não podemos deixar de citar nosso mais profícuo compositor de óperas do século XIX no Brasil, Antônio Carlos Gomes, autor de óperas em italiano e português, com destaque no Brasil, Itália e outros países, autor da célebre protofonia da ópera O Guarani, com libreto baseado no romance homônimo de José de Alencar. Do século XIX, ganha destaque outro compositor alemão que será visto por todos como oponente dos italianismos de Verdi. Richard Wagner é considerado por alguns como o mais importante compositor de ópera de todos os tempos, e suas óperas eram realmente as maiores em tamanho. Ele é o autor de O Anel do Nibelungo, com a composição iniciada em 1848, que é uma tetralogia de 4 óperas com inspiração na mitologia germânica. Ela levou 26 anos para ser composta e tem duração de 15 horas para ser realizada completamente. Ela é composta por O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses. Da ópera A Valquíria, de 1870, nós podemos nos lembrar da Cavalgada das Valquírias.
Para Wagner, a ópera deveria ser uma obra de arte total, abrangendo todos os sentidos do público, com cena, palco e iluminação, a transmitir o enredo de forma sublime. A sua música também foi revolucionária, pois o compositor inseriu com mais ênfase o cromatismo em suas óperas, evidenciando uma modernidade na música da época e também nos trouxe o leitmotiv, que se configura como um tema condutor de cada personagem, criando uma situação ambiental para cada um deles. Ainda no século XIX, o compositor alemão Jacques Offenbach, músico residente em Paris, tornou-se um propagador do gênero ópera cômica, a qual ficou conhecida por opereta. Offenbach é autor de inúmeros temas que se tornaram populares, incluindo a que talvez seja de maior alcance, da opereta Orfeu no Inferno. Na França, na segunda metade do século XIX, uma ópera considerada cômica por conter partes faladas intercaladas com partes cantadas, mas contendo intensa carga dramática, é agora o maior representante da ópera, que busca uma dose de realismo. Carmen, do compositor francês Georges Bizet, nos traz a muito conhecida Rabaneira, na qual a cigana, personagem central da ópera, mal imagina seu trágico fim quando utiliza de toda a sensualidade da voz da meio-soprano que a encarna, nesta área de conquista. Mais aujourd'hui, c'est certain. Agora surge na Itália um novo termo que vai se perpetuar pelo mundo da ópera, trazendo uma carga de realidade necessária, por vezes violenta, a ser expressa nos enredos, inflexões vocais e físico dos personagens, o verismo. Um dos principais compositores a refletir esse movimento é Pietro Mascagni, com sua Cavalleria Rusticana, de 1889, que traz a narrativa de um universo mais mundano, no qual os personagens adquirem extrema veracidade. Outro compositor cuja ópera iremos exemplificar é Ruggiero Leoncavallo, com seu Pagliacci, Palhaços em português, que contém o extremamente sofrido relato de um palhaço profissional no momento em que ele tem que se fantasiar e esquecer dos problemas da realidade que lhe corta a alma.
Ainda na Itália, o compositor Giacomo Puccini compõe óperas que são, na atualidade, as mais interpretadas nos teatros do mundo inteiro. E isso se deve à sua escrita melodiosa e cheia de exuberância, mas com colorido dissonante de fácil assimilação, além de enredos de gosto bastante popular. Temos o exemplo retirado da ópera Tosca, onde o tenor revolucionário Mario Cavaradossi lamenta as saudades que sente pela heroína em sua última noite de vida antes de sua execução programada para o dia seguinte. Olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante. Cadea, ferra le braccia. Oh, dolci baci, oh, languide carezze, mentr'io fremente le belle forme di dai veli svani per sempre il sogno mio d'amore. Tanto la vita. Na França, em 1902, o compositor Claude Debussy estreia sua ópera Péléas et Mélisande com libreto do poeta simbolista Maurice Maeterlinck, e sua música é reflexo de sua estética impressionista, na qual as melodias são consideradas por alguns como fluidas e fugidias do ambiente sólido. No século XX, a ópera do leste europeu ganha destaque com compositores como Béla Bartók com O Castelo de Barba Azul e Leos Janáček com Ienufa, onde podemos sugerir que as linhas vocais são muitas vezes mistos de melodias com falas. Veremos um trecho de Ienufa.
Wozzeck é a primeira ópera do austríaco Alban Berg e se destaca aqui, entre nossos exemplos, por ser uma ópera atonal e contando com um enredo com temática que envolve a loucura. Sehens, oh, man müsste sehen, man müsste greifen können mit den Fäusten. Was hast Franz? Ist es noch Marie? Ihre Sünde, so dick und breit, das Gestinken! Veremos agora Sonho de uma Noite de Verão, estreado em 1960 do compositor inglês Benjamin Britten, com libreto baseado na peça homônima de William Shakespeare. O papel principal dessa ópera, Oberon, foi escrito para a voz de contratenor, algo que não víamos desde o período barroco. Fechando nossa explanação, a ópera mais recente sobre a qual vamos comentar, pois as óperas são ainda produzidas pelos compositores e com enredos atuais, é também do ano de 1960, A Menina das Nuvens, uma das óperas de Heitor Villa-Lobos, o brasileiro do Rio de Janeiro, considerado o nosso ícone da música do século XX no Brasil. Ficamos por aqui, aproveitando para dizer que os links no próximo slide são primeiramente as nossas referências utilizadas nos exemplos musicais apresentados aqui ao longo desta palestra e logo após são links de sugestões onde é possível assistir algumas das melhores produções de ópera pela internet. Em seguida, o concerto contará com o repertório de algumas áreas de ópera, as quais tenho o prazer de poder realizar.